Oi, gente, tudo bem? Pessoal, igual eu havia prometido, fazer uma gravação aqui sobre a resolução da parte ali sobre pH, tá bom? Ficou faltando eu falar com vocês aí sobre pH. Peraí. Bom, a gente tava resolvendo a lista, né? Essa lista aqui, só mostrar para vocês. E aí ficou faltando resolver a partir da 11 aqui, ó. Algumas salas eu consegui resolver a 11, a 12, mas outras não. Então, vou estar fazendo com vocês. A partir da 11, né, igual eu falei, teve algumas salas que eu não consegui resolver tudo, né? Então, vamos aqui a partir da 11. Só que antes de eu começar a resolver, vamos rever aqui as regrinhas, os conceitos que eu havia passado na videoaula para vocês. Não sei se vocês viram, mas vamos lá. Ó, primeiramente, com relação a pH. Quando a gente tiver a concentração, quando você tiver a concentração de H+, de um sistema, para você calcular o pH, deixa eu colocar aqui, a concentração de H+, digamos, igual a 1 vezes 10, 1 vezes 10 a menos 5. 5. Só vamos lá então rever aqui. Ó, primeiramente, gente, existe uma escala. Essa escala de pH ela vai de 0 a 14. pH 7 no meio é pH neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico, tá bom? Daí é importante a gente saber o pH para saber se a substância ali, se a solução ali é ácida, neutra ou básica. Então, por exemplo, hoje você vai te fornecer a concentração de H+, ou a concentração de OH-, tá? Qualquer um dos dois. Se for H+, quando ele te pedir para calcular o pH, o que você vai fazer? Você vai usar uma fórmula. pH é igual a menos log da concentração de H+, menos log da concentração de H+. Vou colocar de vermelho, tá? Sempre vai ser assim. Aí beleza, então pH, vou copiar aqui de novo. Nesse caso aqui, cuja concentração é 1 vezes 10 a menos 5, no lugar do H+, aqui, ó, você vai tirar e vai colocar então lá, ó, o valor que você tem. O 1 não vai fazer diferença, né? Então vou colocar só esse número aqui, ó. Tá, então 10 a menos 5. Aí o pH, o pH vai ser igual. Pessoal, quando você tiver base 10 para fazer o log, basta cancelar a base, no caso a base 10, e descer o expoente. Aí percebam que tem um menos aqui da fórmula e você vai descer o menos 5, né? Para não ficar feio aqui, né? A gente vai colocar esse menos 5 entre parênteses. Mas tem o menos da fórmula e tem o menos do expoente. Aí menos com menos, né? Menos com menos vai dar mais. E aí o nosso pH nessa questão aqui vai ser 5. Aí eu falei para vocês que pH abaixo de 7 é um pH ácido. Então significa que essa substância é ácida, se tiver essa concentração de H+.
Então, pessoal, toda vez que ele te der a concentração de H+, cuja base aqui é 10, é só tirar o expoente, desculpa, é só eliminar a base aqui e descer o expoente. E o expoente sempre vai estar negativo, sempre vai estar negativo. Só que quando você descer, como tem o menos da fórmula aqui, esse menos vai corrigir, esse menos da fórmula vai corrigir esse sinal e ele vai ficar positivo. Então é só pegar o expoente e descer ele positivo, tá? Esse vai ser o pH. O pOH aqui, pessoal, é o mesmo esquema. Se por acaso ele te der a concentração de hidroxila, que é o OH-, né, digamos que te deu essa concentração, a fórmula é a mesma da anterior. A fórmula para resolver aqui, ó, é a mesma da anterior. Só que em vez de ser pH que você vai calcular, é pOH. Porque agora ele te deu a concentração, foi de quê? Foi de OH. Aí em vez de ser mais ali, vai ser menos. Tá bom? Mas ó, a fórmula é a mesma, só mudou a anotação. Então a maneira de resolver também é a mesma. E sendo um pouco mais prático aqui, a gente vai colocar aqui, ó, que o nosso pOH para essa concentração, vou colocar aqui, que pOH, ó, para essa concentração que eu estou te fornecendo aqui, ó, basta você pegar o expoente e descer ele positivo. Então, no caso, pOH 7. Né? Não precisa perder tempo fazendo todo esse cálculo aqui. Eu já sei que é só pegar o expoente e descer. Então tá aqui, o expoente desse. Então tá aí, ó. Revendo com vocês a maneira de calcular pH e a maneira de calcular pOH, tá? E tem como, pessoal, eu transformar pH aqui, ó, desse primeiro exemplo, em pOH e transformar o pOH em pH. Por quê? Existe uma regra, existe uma regrinha que fala o seguinte, vou colocar aqui na parte de baixo aqui, que pH mais pOH tem que dar 14. Essa soma aqui, né, tem que dar 14. Eu vou deixar dessa cor mesmo. Então, ó, tem essa regrinha aqui, ó, que pH mais pOH tem que dar 14. Então, por exemplo, se eu te dou um pH 5 e te pergunto qual vai ser o valor do pOH correspondente. Ué, você vai colocar aqui no canto aqui, pode colocar lá pOH é igual e vai lembrar da fórmula, ó. Ó. Se o pH é 5, que valor que vai ser o pOH somado com 5 vai dar 14? 9. Então o pOH aqui é 9. Aqui, para esse daqui, eu já tenho o pOH, mas digamos que o exercício te pedisse para calcular o pH. Ó, se o pOH aqui pOH é 7, qual é o valor do pH que somado com 7 vai dar 14? Vai 7. Tá? Então, com essas regrinhas aqui, eu consigo transformar um no outro e consigo calcular tanto o pH quanto o pOH. Tá? Então, vamos lá. Número 11. Então, o que ele fala? Quando a concentração molar de H+, ó, a concentração, esses valores aqui, ó, concentração molar de uma solução varia por um fator igual a 10, varia um fator 10, quer dizer que está multiplicando por 10, tá, gente? O pH varia. Então vamos lá, ó, gente, quando você multiplica esse número aqui por 10, esse expoente aqui, ó, ele aumenta ou diminui uma unidade. E o expoente, pessoal, e o expoente é o pH. Então, se você está aumentando o expoente uma unidade ou diminuindo uma unidade, o pH, né, que é amarrado a isso, ele vai aumentar uma unidade. Então, por exemplo, aqui, ó, se aqui é menos 5, se aqui virasse menos 6, ó, aumentou, diminuiu uma unidade de 10. Aí o pH vai para 6. O que aconteceu com a unidade do pH? Aumentou uma, era 5 e foi para 6. Tá bom? Então, no caso aqui, nossa resposta aqui, ó, é essa daqui. Só vai aumentar uma unidade. Tá bom? Uma unidade por causa do pH. Para cada 10 de concentração que aumentar, cada vez que você multiplicar por 10, a unidade vai alterar
O pH vai alterar uma unidade. Vamos lá, agora a 12. A 25 graus Celsius, 1 litro de solução aquosa de HCl, que contém 1 vezes 10 a menos 2 mol de substância, tem pH 2. Ué, tem pH 2 mesmo, porque olha o expoente aqui, ó, o expoente, não dá para eu marcar aqui, tá, pessoal? Mas o expoente aqui é menos 2. Eu acabei de mostrar para vocês como calcular o pH, é só descer o expoente, então pH 2, tá certíssimo. Que quantidade de NH, de NaOH sólido deve ser adicionada a essa solução para que a 25 graus Celsius a solução resultante tenha pH 7? Pessoal, aqui ele está querendo que o pH fique um pH neutro. Eu falei para vocês que pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é básico, né? Então vamos ver aqui, ó, você tem HCl, que é o ácido, e esse carinha vai reagir com NaOH. Aí dessa reação, deixa eu ver se vou copiar aqui, ó, essa setinha. Aí dessa reação aqui vai ocorrer uma neutralização. O que vai ocorrer? Olha só, você vai ter esse H, ele vai reagir com o OH formando água. Formando água, que eu já vou até copiar aqui. Formando água, beleza. Além da água, ele também vai formar sal. Esse Na aqui, ó, que está no início, ó, ele vai continuar no início. E esse Cl que está no final, ele vai continuar no final e vai juntar com Cl, formando cloreto de sódio. Vai formar água salgada. Ó. Se tem ácido clorídrico, hidróxido de sódio, que é soda cáustica. Se você colocar na mesma proporção, na mesma concentração, proporção, tudo certinho, vai formar água e vai formar sal. Pessoal, se vocês observarem aqui, ó, a proporção é de 1H para 1 OH. Então a proporção é de 1 para 1. Tá, ele te deu a concentração aqui do ácido. Tá aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, se eu tenho isso aqui de ácido e a proporção é de 1 para 1, então significa que eu tenho que ter a mesma quantidade de base para poder anular um com o outro. A proporção é de 1 para 1. Ah, se aqui fosse de 1 para 2, então o que eu tivesse aqui, o outro ia precisar do dobro. Se a proporção fosse 1 para 2. Então, se aqui é 10 a menos 2, aqui teria que ser o dobro, né? Mas não é, a proporção é de 1 para 1, então a concentração vai ser a mesma que eu preciso. Então, no caso aqui, é a letra C, né? Que vai ser a nossa resposta. Bom, continuando aqui, agora a 13, ó. Em suco de limão, a concentração dos cátions H+, OH+, apresenta valores contidos no intervalo entre 0,01 a 0,001. Então, esse é o intervalo de concentração em mol por litro. O pH desse suco está, portanto, contido em... Pessoal, aqui, ó, eu vou pegar esses dois valores e vou colocar aqui, ó, para a gente enxergar melhor. Ó, concentração 0,001. Ó, a concentração 0,01 é a mesma coisa, em anotação científica, a 10 elevado a menos 2. E essa concentração 0,0001, em anotação científica, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Tá, se esses aí são, né, são os mesmos valores, só que em anotações diferentes,
Agora ficou fácil eu calcular o pH. Vamos aqui, cadê o pH? Ficou fácil calcular o pH. Aqui, ó, se aqui a concentração é 10 a menos 2, qual que vai ser o pH? Vai ser pH 2. Se aqui a concentração é 10 a menos 3, qual que vai ser o pH? pH 3. Então, pH 2, pH 3. Então, a faixa de pH, para essas concentrações que está aqui em cima, ó, a faixa de pH, né? Vai ser entre 2 e 3, tá? Então, tá aqui, ó, a letra B é a nossa resposta. 4. Qual o pH de uma solução aquosa cuja concentração de íons hidroxônio é de 10 a menos 12? Pessoal, ó, cuidado, aqui tem um peguinho, ó, ele está te perguntando o pH, ele quer saber o pH, mas ele não te deu a concentração de H+, porque pH é vinculado a H+. Essa concentração aqui, pessoal, que ele te forneceu, foi, eu vou copiar aqui em cima, já está anotadinho, foi a concentração de OH-. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Então, ó, cuidado que esse aqui é um peguinha, tá? Então, o que ele te deu lá foi esse hidroxônio, é a concentração de OH-. Então, ele te deu aqui, ó, foi a concentração de OH-. Pra gente calcular, a gente vai calcular o pOH através da fórmula aqui, tá? Então, o nosso pOH aqui, ó, é só descer o expoente, nosso pOH é 10. Beleza. Mas isso não é pH que está querendo. Aí eu vou lá e uso a regrinha. Que é pH mais pOH tem que dar 14 a soma. Então, se o pOH aqui é 10, né? Aqui é 10, vou representar aqui embaixo de novo. Então, se o pOH aqui, ó, é 10, eu te pergunto, se o valor somado com 10 vai dar 14, ou pega esse 10 que é positivo, passa para o outro lado negativo, 14 menos 10 é a sua resposta. pH vai ser igual a 4. E esse é o pH. Essa questão aqui, eu acho que a pessoa que ela não tem resposta, pode ver que não tem resposta aqui, tá, gente? Eu acho que quando a pessoa elaborou, ela, ou corrigiu, não sei, ela não prestou atenção no enunciado aqui que está falando de hidroxônio. Então, talvez ela fez o cálculo e já achou a resposta 10, né? Tá aqui, ó, a resposta 10, ó, seria a D. Mas não prestou atenção que é hidroxônio. Hidroxônio não é hidrogênio iônico, tá? Então, aqui, pessoal, no nosso caso aqui, né, a nossa resposta que fizer, então, no nosso caso aqui, a 14 não vai ter resposta, tá? A resposta seria essa daqui, 4, mas não tem a nossa resposta aqui, tá bom? A 15, a molaridade dos íons H+, no sistema aquoso, em uma solução aquosa, está falando, de pH 9, aqui está querendo o inverso, pessoal. Olha, já te dá o pH 9. Se o pH, deixa eu copiar aqui ali em cima de novo. Pessoal, deixa eu fazer uma correção aqui. Essa 14 tá certo. É o seguinte, hidroxila, concentração de hidroxila, que é o H-. Eu fiquei bobeira aqui, já é dando bobeira aqui com vocês aqui. Então, hidroxônio é a concentração de H, né? É a concentração de H+. Então, perdão aí, tá? Então, se é a concentração de H+, no que a gente calcular aqui e achar o valor 10, já é a nossa resposta.
Então, o valor 10, esquece da regrinha aqui que eu havia passado. Então, a nossa resposta aqui é a D, tá? Estava dando bobeira aqui. E aí, eu vou copiar justamente esse daqui para responder aqui a 15. Aqui, ó, pessoal, ó. Se o nosso pH aqui, ó, se o nosso pH deu 9, vou colocar aqui, ó, 9, significa que ele foi tirado do log da concentração de H+. Então, se aqui era 9, significa que a concentração que a gente tinha para dar esse 9 era 10. Era o log de 10, cadê aqui, a menos 9. Então, ó, se esse pH aqui deu 9, né? Se esse pH deu 9, significa que era o menos log da concentração de 10 a menos 9. Então, a concentração de H+, ó, de H+, tem que ser 10 a menos 9 para poder dar o pH 9, tá? Então, nossa resposta está aqui, ó, letra D. Não marcou. Acho que isso aqui é figura. É, figura mesmo. Estou fazendo coisa errada aqui. Tá, pessoal, a letra D é o 10 a menos 9, não precisa destacar aqui, tá? Está em forma de figura. Tá, vamos para o próximo. 16. As chuvas, as chuvas em regiões poluídas apresentam valores de pH inferiores aos das chuvas de outras regiões. Ó, se tem pH inferior, quer dizer que ele é ácido, tá? Isso acontece quando a atmosfera contém poluentes como... quais são os óxidos que, quando entrar em contato com a água, vai formar uma substância ácida? Óxido de ferro. Pessoal, óxido de ferro, traduzindo para vocês, é ferrugem. Você não vai ver ferrugem, né, voando aí na atmosfera. Amoníaco, que produz o sal amoníaco, né, é um gás tóxico. Também não. Metano. Metano é o gás derivado da decomposição de matéria orgânica. Etileno do petróleo, né? Tá o nosso danadinho aqui, ó, é o tal do dióxido de enxofre, tá? Dióxido de enxofre. Esse carinha aqui, ó, pessoal, vou colocar ele aqui embaixo, ó, é esse carinha aqui. Deixa eu só representar ele mais corretamente. Dióxido de enxofre é esse carinha. Esse carinha, em contato com a nossa atmosfera, ele é liberado para a nossa atmosfera, em contato com o oxigênio, no caso, balanceando aqui, né, duas moléculas de dióxido de carbono em contato com o oxigênio, ele vai formar, deixa eu só copiar uma seta aqui, ele vai formar duas moléculas de trióxido de enxofre. E esse trióxido de enxofre fica aí na nossa atmosfera, é um gás também, tá? Ele, quando começa a chover e a água entra em contato com ele, ele se transforma, continuando aqui a nossa reação, ele se transforma simplesmente, eu mostrei para vocês que esse SO3
é um óxido molecular, e todo molecular ele junta com a água formando um ácido. Então aqui ele vai juntar e vai aumentar aqui, vai virar 4. Esse hidrogênio aqui, ó, junto aqui no final, Ctrl V, e aí ele vai se transformar em ácido sulfúrico, tá? Então vai formar uma chuva ácida, uma chuva com pH menor do que o pH convencional das chuvas, né? Vai ficar uma chuva ácida. Então, a letra E é a nossa resposta. Em uma amostra de solo, verificou-se que a concentração de H+, era da ordem de 10 a menos 6 mol por litro. Ó, se é 10 a menos 6, então o pH é 6. Qual o pH desse solo? Ué, 6. Eu já mostrei para vocês a regrinha, só pegar o expoente e descer. Uma solução aquosa que tem concentração de íons. Vou passar para o outro lado aqui, tá, gente? Uma solução aquosa que tem concentração... Uma solução aquosa tem concentração de íons H+, igual a 0,01 molar, ou mol por litro. O pH dessa solução é... Pessoal, 0,01 molar é 10 a menos 2. Se é 10 a menos 2, o pH é 2. Tá aqui, ó, letra E, 2. 19. Considere uma solução aquosa de 0,01 molar de NaOH a 25 graus Celsius. A concentração molar dos íons H+, nessa solução é igual a... Bom, então vamos lá. Ó, aqui vai entrar aquela regrinha... Deixa eu copiar aqui de novo a regrinha do... Aqui, ó. Essa regrinha que eu tinha passado para vocês. Tá? Então vamos lá. Ó, cadê... Vou copiar aqui. Pessoal, olha só. Se a concentração de NaOH, olha só, OH, olha o final dele, é OH essa concentração aqui, se é 0,01 molar, isso aqui é a mesma coisa que 10 a menos 2. 10 a menos 2, esse valor. Então, qual vai ser o POH que vai formar aqui, ó? POH. Vai ser POH2. Aí, ficou fácil de resolver, ó. Repito, 0,01 molar é 10 a menos 2. No caso, OH. Ó, OH. E isso vai dar um POH de 2. Então, se aqui ó, é 2, eu pergunto para vocês, qual é o valor do pH, que mais 2 vai dar 14? O nosso pH... O nosso pH vai ser igual a 12. O nosso pH vai ser igual a 12. E aí você vai fazer o inverso, porque ele quer a concentração de H+. Para o pH, né? Vou colocar aqui. Tá aqui a nossa regrinha aqui do outro lado. Ó, se o nosso pH aqui é 12, qual é a concentração de H+ para dar esse pH 12? Ué, tinha que ser, para dar esse pH 12, tem que ser 10 a menos 12. Então, menos log de 10 a menos 12 vai dar 12. Então tá aqui a nossa resposta, 10 a menos 12, ó. Ah, professor, mas tem 1 multiplicando aqui, ó, 10 a menos 12. Vai fazer alguma diferença esse 1 multiplicando? Não vai. Então, mas essa é a resposta, tá? 20. HCl, NH, NaOH, CH3OH, NH3 e C6H12O6. O composto que forma solução aquosa com pH menor do que 7 a 25 graus Celsius é... Pessoal, o composto que tem pH menor que 7, eu falei para vocês, é um composto ácido. Qual desses aqui ó, é um composto ácido? Eu mostrei para vocês como identificar.
Basta olhar no início da fórmula. Se no início da fórmula tiver H, ele é ácido. Então é o HCl. Ele é a nossa resposta. Tá? Continuando, 21. Uma solução aquosa de NaOH a 25 graus Celsius tem a concentração de OH-, que é a hidroxila, de 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. O pH dessa solução é, ó, mesmo peguinha, cadê o mesmo peguinha de uma aqui que a gente fez? Aqui, ó, mesmo peguinha, não é essa daqui, mas a regrinha é a mesma. Vamos lá então, ó, vamos resolver essa aqui. Pessoal, se ele te deu OH, então você vai calcular POH. Então tá lá, ó, 10 a menos 2. Qual vai ser o POH? 2. Então aqui vai virar 2. E aí ficou fácil transformar. Se o pH, qual é o valor do pH que mais 2 vai dar 14? Aí o pH aqui no caso vai ser 12. Pronto, e acabou. Então eu calculei primeiramente o pOH pela concentração que foi me fornecida aqui em cima, pela concentração que foi fornecida, e de lá joguei já na regra direta e transformei. Tá aí a nossa resposta, tá? Continuando, 22 agora. Uma solução aquosa tem a 25 graus Celsius concentração de OH menos de 10 a menos 5 mol por litro. Essa solução tem caráter, de novo, a gente vai usar a mesma regrinha aqui que a gente usou aqui, ó. Ctrl C, deixa eu colocar aqui e montar ela bonitinha sem começar a comentar. Então, ó, vamos lá então, ó, gente, ó. Eu vou ser um pouquinho mais detalhista aqui. Ó, se ele te deu a concentração de OH-, você vai calcular POH. Então, se aqui é 10 a menos 5, então nosso POH é 5. Só que, para eu saber o caráter ácido, no caso aqui, dá para eu saber direto pelo POH, tá? Mas seria mais interessante transformar em pH, porque eu sei que pH abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico e pH 7 é neutro. Então eu vou transformar ele. Ó, se a regrinha fala que pH mais pOH dá 14, e se o pOH vale 5, né? E se o pOH vale 5, então qual vai ser o valor aqui do pH? Que somado com 5 vai dar 14. Olha, 9. Bom, o pH deu 9. O pH 9 é acima de 7. Então significa que essa substância é básica. É acima de 7. Então vamos lá. Básico abaixo de 7? Não. Básico com pH acima de 7? Sim, letra E. Essa é a nossa resposta. 23. Batatas desenvolve-se bem em solos ácidos. Portanto, o pH de um solo adequado ao plantio desse vegetal poderia ser um sólido ácido abaixo de 7. Ó, estamos aqui, ó, 6, 8, 10, 12, 14, ó, aqui, ó, 6. Esse é o pH ideal para plantar a batata. Ou seja, para esse solo, igual em muitos plantios, o pessoal usa cal para corrigir a acidez. Para batata, não. A gente não corrige a acidez, é até melhor para ela poder se desenvolver. 24. Pode-se diminuir a alcalinidade de um produto adicionando-se ao mesmo. Pessoal, ó, quando fala que a substância é alcalina, quer dizer que ela é básica. Se ela é básica e eu quero diminuir isso, eu vou adicionar ácido
para diminuir a basicidade dele. Se eu tiver uma substância ácida e quero diminuir a acidez, eu vou adicionar uma base nessa solução. É sempre o contrário, tá? Se está ácido, eu adiciono uma base. Se está básico, eu adiciono um ácido. Tá? Sempre o contrário. Então, no caso aqui, ela está básica, então eu tenho que adicionar um ácido. Aí bastava eu verificar qual dessas 5 substâncias é ácido, né? Leite de magnésia, eu acho que é hidróxido de... Acho que é hidróxido de alumínio. Esse é hidróxido de alumínio. Ele é uma base. Sal de cozinha, não é ácido nem básico. Bicarbonato de sódio, básico. Amônio, básico. Vitamina C. Pessoal, por incrível que pareça, vitamina C é um ácido. Então essa aqui ó, é a nossa resposta, tá? Vitamina C. Bom, gente, com isso aí, ó, espero estar ajudando vocês aí na resolução tanto da prova, né, que é a semana que vem, quanto dos testes, né, que a gente vai fazer ainda, e da autoavaliação. Bom, então, eu vou estar encerrando aqui e vou estar finalizando a minha gravação aqui e até outro dia aí, tá?